E aí, galera concurseira, beleza? Então, pessoal, vocês começaram a me chamar no privado, vários alunos, professor, grava também aulas da questões da prova do exame de ordem, resolve lá no canal. Eu resolvi começar a gravar então as questões agora da prova da ordem também, na mesma sistemática. Só que agora a gente vai ler o enunciado, vou explicar do que trata o enunciado, qual é a matéria, qual é a disciplina que foi cobrada ali, o tema, e aí a gente parte para as alternativas, uma por uma, para esbagaçar a prova do exame de ordem, beleza? Então, vem comigo. Olha só, pessoal, o que falava para a gente essa questão aqui? Falava assim, ó, uma nova Constituição é promulgada, então a gente precisa grifar aqui, ó, uma nova Constituição. Sendo que um grupo de parlamentares mantém dúvidas acerca do destino a ser concedido a várias normas da Constituição antiga. Então, várias normas da Constituição antiga cujas temáticas não foram tratadas pela nova Constituição. A nova Constituição, como a nova Constituição ficou silente quanto a essa situação, o grupo de parlamentares, preocupado com a possível lacuna normativa, resolve procurar competentes advogados, a fim de sanar a referida dúvida. Os advogados informaram que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, e aí vem as alternativas. Pessoal, do que trata a questão então? Novo ordenamento constitucional. Quando a nova Constituição é promulgada, o que acontece com a Constituição anterior? Qual é a regra? A regra é haver a revogação total, que a doutrina chama de abrogação. Essa é a regra. Então, uma nova Constituição, ela revoga totalmente a Constituição anterior. Para as normas desta Constituição anterior serem recepcionadas para essa nova Constituição, que agora está em vigor, elas precisam ter previsão expressa dessa recepção. Se a nova Constituição não disse nada, a Constituição anterior ela é totalmente revogada. Para haver recepção, precisa de previsão expressa. Então, vem cá. Olha só. Vamos anotar aqui. O que está falando, então, para a gente o enunciado? Olha, a nova Constituição ficou silente. Se ela ficou silente, aplica a regra. Qual é a regra? É a revogação total. Essa é a regra. Revogação total. Que a doutrina dá o nome de abrogação. Abrogação. Essa é a regra. Então, se ela não disse nada, o que aconteceu com a Constituição antiga? A Constituição antiga foi totalmente revogada. Totalmente revogada. Então, não há recepção das normas que eram tratadas na Constituição antiga. Está claro isso? Pessoal, Rogério, vai continuar chato até no YouTube? Vou continuar chato até no YouTube. Aluno meu tem que ir preparado para a prova de ordem. Aluno meu não perde essa questão. Então, voltando. Nova Constituição revoga totalmente a anterior. Para as normas da Constituição anterior serem recepcionadas pela nova Constituição, precisa de previsão expressa, porque a regra é a revogação total, é a abrogação. Se não falou nada, o enunciado fala para a gente, ele fala, olha, ficou silente, não disse nada. Se não disse nada, aplica a regra, revogação total. As normas da Constituição anterior não foram recepcionadas. Beleza? Vamos para as alternativas, então. O que os advogados aconselharam? Olha só, os advogados aconselharam, agora vamos ver a alternativa correta. Alternativa A. As normas da Constituição pretérita que guardaram congruência material com a nova Constituição serão convertidas em normas ordinárias? Não. Nós vimos que para acontecer isso, tem que haver previsão expressa. E o enunciado falou para a gente que a Constituição ficou silente. O que a alternativa quis fazer aqui foi com a legislação infraconstitucional. Essa sim é recepcionada, lembram disso?
A legislação infraconstitucional, essa sim é recepcionada se há o quê? Se há uma congruência material, se a matéria obedece à nova ordem constitucional. Então, a alternativa veio com maldade. Não pensa que ela veio fraquinha, não. Ela veio forte, veio com o coração peludo do examinador. Recepção das normas anteriores é para a legislação infraconstitucional, se houver compatibilidade material entre a nova Constituição e a legislação anterior. Normas da Constituição anterior, normas constitucionais, essas são revogadas, essa é a regra. Para haver recepção, precisa de previsão expressa, beleza? Então vamos lá. Então a gente já viu que a alternativa A está errada, porque não houve previsão expressa. Alternativa B, as matérias tratadas pela Constituição pretérita, a Constituição antiga, e não reguladas pela nova Constituição serão, por esta, recepcionadas? Não, nós vimos que não. Tem que haver, não adianta ter compatibilidade, não adianta não ser tratada, precisa de previsão expressa. Olha, está muito parecida com a primeira. Alternativa B também está equivocada. Alternativa C, as matérias tratadas pela Constituição pretérita, a antiga, e não reguladas pela nova Constituição, receberão, na nova ordem, status supralegal, ou seja, acima da lei, mas infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição? Não, nós vimos que não, que para acontecer esse tratamento infraconstitucional aqui, para acontecer esse tratamento infraconstitucional, tem que haver o quê, pessoal? Novamente aqui, ó, tem que haver previsão expressa. Se não há previsão expressa, é revogação total, é abrogação. Então, a alternativa C também está errada. Alternativa D, a revogação tácita da ordem constitucional pretérita pela nova Constituição se dará de forma completa e integral? É a abrogação. Aqui é a regra. Isso é a regra. Então, se ela não disse nada, aplica a regra, ocasionando a perda da sua validade. Show de bola! A alternativa correta é a nossa alternativa D, a revogação tácita da ordem constitucional pretérita pela nova Constituição se dará de forma completa e integral, show de bola, ocasionando a perda da validade, de sua validade. Pessoal, uma questão que aparenta ser fácil, mas ela fez confusão, porque a gente costuma gravar que a norma, né, a lei ordinária anterior à nova Constituição, se houver compatibilidade material, ela é recepcionada. Só que ela falava ali na alternativa A de norma da Constituição anterior. Se você fosse afobado nessa prova aí, assinalaria a alternativa A e depois só perceberia em casa com gabarito que caiu naquela famosa pegadinha. Bons estudos, estamos juntos!